Olá, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga, pra tia crente, pro grupo do WhatsApp, pro grupo do colégio, agora que as aulas voltaram presenciais, não é mesmo? Então, manda esse vídeo pra todo mundo, ajuda o Mago a crescer o canal. Se você gosta do conteúdo, se você curte o conteúdo, apoia ele também, fazendo ele crescer. Não te custa nada, é apenas um compartilhar, é apenas pegar, clicar num botãozinho e mandar para um amigo, para uma amiga, e por aí vai. Então não vai te custar nada e você vai ajudar demais esse Mago aqui a crescer o canal, a fazer o conteúdo ser levado para mais e mais e mais pessoas, beleza? Então, como vocês já sabem, hoje é dia de vocês aqui no canal, dia dos inscritos, dia onde eu pego causas, experiências de vocês e trago para o canal para poder reagir, para a gente poder falar sobre, pra gente ler, alguns pra gente dar risada, outros pra gente ficar espantado, né? Porque tem uns causos que, meu Deus do céu, né? E sem mais enrolação, como vocês já sabem, vou trazer os causos aqui sem ter lido antes, né? Eu gosto de ler aqui com vocês, gosto de ter a mesma reação aqui com vocês, porque eu acho que assim fica mais real. O que eu vou pedir pra você? Que você escreva. Se você gosta do quadro, se você curte esse quadro do canal, peço que você traga os seus causos. Eu tenho um amigo que tem um causo X, Y, Z. Traz o causo dele também, né? Escreve então para causos.mongeamago@gmail.com, repetindo, causos.mongeamago@gmail.com. Se você escrever para esse e-mail certinho, o seu causo vai ser lido. Pode demorar, pode ser rápido, mas vai ser lido, beleza? Então, caso você queira mandar o seu causo para nós, ficarei muito feliz, porque eu particularmente adoro reagir aos causos de vocês. É algo que me diverte muito, é algo que eu faço com muita leveza, né? E que eu tenho certeza que vocês aí também gostam, porque nós já estamos aí, acho que esse já é o 13º ou 14º vídeo de causos dos inscritos, né? Aproveitando, eu teneu certeza, eu tô gravando esse vídeo na segunda, mas ele vai sair na quarta, né? E já vai ter passado o nosso ritual de furfur, que será amanhã, na terça-feira. Quero agradecer a você que participou, quero agradecer a você que apoiou o rito coletivo. Eu faço de todo o coração e tenho certeza que você irá colher os frutos. Então, muito obrigado a você que participou do coletivo desse mês para amor, beleza? E bom, sem mais enrolações, vamos para o primeiro caso de hoje. Titia já tá com o celular aqui na mão. Eita, o título é polêmico. O título do caso é Guerra Espiritual no meio do rito de ayahuasca. Eita lá, isso que eu chamo de um chazinho que fez um efeito psicodélico bom. Bom, vamos lá. Salve o El, meu querido. Jazz aqui. O e barra, que é a varinha erguida, né? Esse relato vou deixar aqui para você que aconteceu recentemente. Para dar um pouco de contexto da situação, já trabalho com magia e espiritualidade desde que era criança. E há uns 2 anos, mais ou menos, me iniciei no culto ao panteão nórdico. Porém, foi há cerca de 9 meses que venho voltado a cultuar com maior prioridade e eficácia, já que estou morando sozinho. Minhas mães são da Umbanda e trabalham também com seres da quinta dimensão. O pessoal da Confederação Intergaláctica. Os alienígenas, sei. E como elas trabalham sempre muito fechadas na extrema direita, acabam tendo um preconceito. Hoje elas vêm entendendo a questão do sincretismo e aceitando melhor as coisas. Pois bem, fui-me eu, junto à minha mãe e à sobrinha da minha outra mãe, nesse local tomar ayahuasca. Se você já acha estranho a ideia de tomar esse trem com a mãe, imagino que vem por aí. KKKKKK. Chegamos lá e era uma chácara linda. Tinha lá no fundo um campinho gramado, uma piscina, um salão bem grande onde iria acontecer o rito e mais uma parte para lá no fundo que levava pro meio da mata. Quando cheguei lá, já estava sentindo muito a energia ao meu redor, tanto pelas outras pessoas que estavam lá, tanto pela minha ansiedade, como pelos guias que estavam ali no nosso redor.
Chegamos lá e fomos no grupinho. Eu, minha mãe, minha prima e 2 pacientes da minha mãe, mais a filha de uma delas. Ficamos lá conversando até começar. Depois nos juntamos todos no mesmo canto com as esteiras e nos preparamos para tomar a primeira dose. Detalhe, estranhamente a gente chamava muita atenção no local. Depois eu fui entender, kkkkkk. Quando estava para começar, o pai da casa nos instruiu a sequência das forças e egrégoras que seriam trabalhadas. Porém, não foi feita nenhuma abertura de campo energético, não foi feita nenhuma ritualística padrão de abertura de trabalhos, conforme seria necessário pelo xamanismo tradicional. Somente foi feita uma oração por uma guardiã de lá, falando repetidamente várias vezes: essa casa é uma casa feliz, só entra bondade. Essa casa é uma casa feliz, só entra amor. Essa casa é uma casa feliz. Sabe, era uma repetição tão nítida de palavras e emanações que aquela mulher vibrava que ficou evidente a manipulação a partir dali. Mas ok, me atentei ao meu foco, pois eu tinha ido lá unicamente no intuito de receber as respostas que eu precisava. Pois bem, tomamos a primeira dose e de cara eu fui sentindo a energia de Odin e Thor, sempre muito presentes comigo. Fechei os olhos e fui começando a ter as mirações. A minha clarevidência foi se abrindo e comecei a me projetar diante da Bifrost, pedindo a solicitação de Heimdall para cruzar a ponte. Fui sentindo eu adentrar os portões de Valhalla e vi um olho enorme me olhando. A imagem foi se aproximando, entre parênteses, ou distanciando. Na hora é muito difícil de ter uma percepção geográfica assertiva. E eu comecei a ver Odin no seu trono me olhando. Cara, na hora eu comecei a chorar. Não tem como. Odin se mostrou antes para mim, sempre como um pai, muito rígido, mas muito zeloso. E eu pude sentir a energia dele me acolhendo ali. Foi muito bom de verdade. Aí, claro, comecei a orar e agradecer. E começou a aparecer os outros deuses no salão. Frey, Freya, Heimdall, Baldur, Njord, não sei falar o nome dele, acho que é Njord ou Njordi, Frigga, Thor, Biag. Sei que tinham outros, mas esses eram os mais presentes e firmados. Vamos colocar assim, ali naquela projeção. E juro, era um acolhimento e um entendimento mútuo, tão pleno que eu não precisava nem dizer nada, que eles me entendiam. Aí beleza, né? Voltei maravilhosamente pleno e cheio de energia. Comecei a ter outras mirações que me levavam a ver uma vida, para eu resgatar uma essência arquetípica daquela vida e trazer à tona nessa. No caso, a força, o destemer, a confiança. E ok, foi abaixando, passando o efeito da dosagem, esperamos um pouco e já estava para começar a segunda dose. Quando já estava para começar a distribuição da segunda dose, eu fui sentindo a energia do ambiente começar a passar e ficar diferente do que estava. Se antes estava tudo muito sutil e fácil de se conectar ao divino, na segunda dose o ambiente da casa foi todo descendo ao inferno. Kkkkkkkk. Literalmente, quando eu tomei a segunda dose, comecei a ter a sensação de que o meu chakra umbilical... Comecei a ter a sensação do meu chakra umbilical borbulhar. Comecei a ter miração. Quando fechava os olhos, mas via as coisas densas, como se fosse uma camada densa de energia preta e sangue escorrendo e se engolindo. Era um bagulho bem gore, bem feio mesmo. E aí, como eu entendi que estava captando energia extremamente densa, eu me fechei, né? Tranquei o cu. Comecei a ficar de olho aberto, vendo as pessoas. Porém, eu comecei a ver com o olho aberto as quimbada tudo que estava lá com as pessoas. O dono da casa, a dona, mais os guardiões da casa, fixavam a todo momento olhando pra gente. E como eu e minha mãe não sabemos disfarçar, eles nitidamente viram que a gente estava puto e sabendo o que estava acontecendo. A gente começou a ver as coisas ruins que estavam ali e a todo momento ficavam mandando ataques pra nós. Ué do céu. Foram 4 fucking horas emanando barreira. Deus me livre. Defesa e luz ali no meio daquele inferno. O engraçado é que as mulheres que frequentavam lá, mais as guardiãs, dançavam em volta do caldeirão de fogo, parecendo umas
parecendo umas bichas em rave. Sério, tava ridículo. E enquanto elas dançavam, eu vi encostado nelas as carrancas. Era cada bicho estranho ali se passando por entidade que dava até nojo de ver. Teve uma hora que uma parou na nossa frente e começou a se contorcer. E na visão espiritual eu vi aquele negócio derretendo na nossa frente, tentando penetrar a barreira. Cada filhote de cruz credo que parecia carnaval na Augusta. Carnaval na Augusta é complicado. Teve um momento que eu comecei a passar mal e minha mãe começou a fazer apometria em mim, lá na esteira, me limpando, me tratando. Senti várias coisas no meu corpo essa hora. Realmente dava pra ver que era uma cirurgia espiritual. Meu Deus, que caso enorme. Imenso. Depois que melhorei, decidi não tomar a terceira dose depois daquilo, porque sabia que ia dar merda. E mesmo assim, nem precisava, porque minha mediunidade ali continuava abertona. Eu vendo tudo ainda, só que com um controle a mais das minhas energias, pois havia sido tratado. Tinha horas que eu vi uma densidade absurda de sombras tentando penetrar. Enquanto isso, uma barreira enorme com nossos Exus na frente, uma barreira em volta de nós com muita luz. E nesse momento eu via e sentia a energia de Thor à minha volta. Comecei a ver uma barreira de ametista com inscrições rúnicas e com a face de Thor entalada. E enquanto sentia os ataques e os olhares para nós a todo momento, ouvia do meu Exu, entre parênteses, calma, aguenta, você precisa aprender a lidar com isso, então aguenta. E nisso a energia de Thor e dos Exus trabalhando, cara, eu sei que eu saí de lá desnorteado, kkkkkkkk. O bom de tudo foi que tanto eu quanto as pessoas que estavam neste grupinho de luz fomos buscar respostas pessoais que buscávamos e todo mundo teve suas respostas que precisavam. E com absoluta certeza aquele local não era uma boa casa. Era visível, nítido quanto as trevas ali criavam ilusões aos médiums para eles mesmos acharem que estão se conectando com algo bom, enquanto na verdade estavam sendo sugados até o talo. Tanto que foi evidente depois para nós a estranheza que causamos ao chegar. Foi apenas a diferença vibratória que aquele pessoal tinha do que eu e o meu pessoal tem. Era como pegar uma lâmpada e acender no escuro. Não tinha como não chamar atenção. Havia momentos lá que quando saíamos, éramos seguidos. Ficavam a todo momento bisbilhotando a nós, o que conversávamos, o que fazíamos, me sentindo BBB, kkkkkk. E até porque reggae, eletrônica e rap gospel tocou lá. Pai amado, que rolê foi esse, menino? Tinha hora que parecia rave aquela porra, meu Deus. Sei que tudo isso que passamos lá só me fez agradecer tanta conexão e facilidade que tenho tido de acesso aos meus deuses. Claro que isso se deve ao meu culto, meu esforço e vivência. Tive minhas respostas diretamente respondidas por Odin e toda a experiência de defesa e força que tivemos que ter ali foi extrema. Uma coisa interessante, quando perguntei ao meu Exu por que daquele povo ser usado assim, ele me respondeu que apesar das pessoas terem a espiritualidade, o lado positivo e negativo, elas se corrompem às sombras delas, os vícios delas, e isso vai alimentando as ilusões que vão sendo trazidas mais e mais pelos obsessores que andam com eles. E realmente, tanto que me fez lembrar da época em que eu estava perdido. Enfim, meu querido, esse é o meu relato mais recente, e desculpe a demora para mandar o relato, tenho preguiça de escrever, mas tamo aí, kkkk, beijo na bunda, boa, e que Odin te abençoe, nego, tamo junto, que assim seja. Bom, esse caso, eu acho que temos muitas lições para aprender com ele. Primeiro, a inveja, né? Porque, afinal de contas, ele foi com as mães, né? Em um retiro espiritual esotérico. Então, assim, só quem tem família crente sabe a inveja que isso causa em nós. Porque, olha, quisera eu ter uma mãe, um pai que me encaminhassem para um rolê mais aberto, mais transcendente assim, né? Do que pais crentes, né? Que complica a nossa vida esotérica de um jeito que, olha,
deve ser karma daqueles. Mas é interessante que ele fala no ponto de chegarem a um local e a presença deles fazerem a diferença por vibrarem uma energia diferente da energia que aquele ambiente estava acostumado. Eu passei por uma situação bem semelhante também em um retiro de ayahuasca, né? Pra quem não sabe, eu comunguei uns anos aí ayahuasca. Eu fazia uma vez ao mês, né, a medicina. E às vezes a gente era chamado para ir em outras casas, ministrar e tudo mais. E eu fui numa casa... A que eu praticava ficava aqui no interior de São Paulo, em Parelheiros, numa chácara. O rolê era todo xamânico, não tinha mistura com umbanda, não tinha cruzamento com nada. Era maravilhoso, era um rolê puramente xamânico, com animal de poder, miragem dos elementos, contato com os elementais. Uma coisa bem raiz mesmo, sabe? E eu estava acostumado com essa energia, que a gente vibrava na energia dos elementos, a gente vibrava na energia dos animais de poder. E era maravilhoso, assim, as mirações. Às vezes os guias se apresentavam, mas não pelo rito ministrado, e sim porque eles tinham recados para te dar ali, né? Mas a gente foi num rolê desses que misturava tudo, assim. Que nem esse menino falou. Parecia que a gente tava no meio de uma rave. Tocava rap, tocava eletrônica, um monte de música gospel com ritmos acelerados. Isso traz energias pro rito que não convém, né? Que não convém. Rito xamânico é tambor, né? Não tem essa de ficar colocando música gospel, ainda mais música gospel, porque é uma egrégora totalmente contrária. O povo viaja muito nesses rolês xamânicos, tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? E aí eu fui num desses também, eu tive a mesma experiência que ele teve, exatamente, quase, parecia que eu tava lendo um caos meu ali. Porque eu fui numa casa, né, eu e o meu grupo que estávamos ali reunidos, chegando nessa casa a gente já viu que era coisa de umbanda sincretizada com xamanismo. Aí eu já fiquei meio, né, tá, até aí ok, não tem problema, vamos lá. Às vezes vai ser uma experiência bacana. Aí falaram que ia ser tipo gira de Exu com um negócio de ayahuasca. Tá, né. Aí tomamos ayahuasca e foi a mesma experiência, tipo, uma coisa muito pesada, uma coisa muito densa, uma coisa muito horrível, assim, a sensação de perseguição pelas pessoas, exatamente, sem tirar nem pôr. E só da gente estar ali, era notável que a nossa energia incomodava aquelas pessoas, porque elas ficavam atrás da gente, porque elas ficavam a todo momento olhando de canto, sabe aquele olhar de desconfiança? Por quê? Porque a nossa energia vibrava numa energia que era bem distinta da energia daquele povo que tava ali. E era o quê? Um monte de quiumba disfarçado de coisa de umbanda. Ai, porque os Exu... Não tinha nada de Exu ali, não. Tinha uns quiumba mesmo, umas coisas ruins. Enganando os médiums, né? Porque é muito fácil disso acontecer em rolê de ayahuasca. Por quê? Se a pessoa não faz as proteções necessárias, não faz as emanações necessárias, não faz... todo o preparo do terreno espiritual, qualquer coisa entra. Então, literalmente, o sacerdote que comanda, o xamã, né, que comanda o rito, ele precisa fazer as firmezas da casa. E firmeza da casa não é fazer um cânticozinho batendo palma, gratiluz. Isso não é firmeza de casa. Firmeza de casa é saudar os elementos, os 4 cantos, é fazer o círculo mágico, é defumar, é aspergir. Tudo isso faz parte da proteção que o magista ou o sacerdote responsável cria ao redor do ambiente. Aí nesse que esse menino conta aqui no caos, pelo menos ainda teve uma musiquinha gratiluz. No que eu cheguei, que a gente foi, não, já chegou saudando Exu, e já foi um negócio de Exu, e era a gente incorporando Exu, e uma coisa arada assim que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E não foi bacana, sabe? Não foi uma experiência bacana. E é por isso que eu falo, a ayahuasca se tornou moda, e é uma coisa muito séria para ter se tornado moda, infelizmente, né? A ayahuasca é uma medicina sagrada que tem propriedades de projeção intensas, né? Então, quando alguém toma ayahuasca de forma despreparada ou num ambiente propício
há um desequilíbrio energético, aquela pessoa ela não vai sair de lá bem. Ela vai sair de lá mal, sobretudo se ela não tiver as proteções erguidas. A sorte desse caso é que o menino é um grande devoto do panteão nórdico, tem as torres dele erguidas com os deuses nórdicos lá, e isso protegeu ele. A família dele também, super espiritualizada, conseguiu sair protegida. Agora, imagina se fosse uma pessoa que está indo pela primeira vez no rolê. Entende? Então é muito, muito sério esse negócio de vocês ficarem tomando ayahuasca em qualquer lugar por aí. Eu vi até um perfil esses dias no Instagram que tava vendendo ayahuasca assim, em doses, pro pessoal tomar em casa. Gente, a banalização que chegou, a coisa é num nível que, olha, é complicado de defender, né? Então é o que eu falo. Eu parei de, pra quem não sabe, né? Eu parei de trazer ayahuasca, de comungar a medicina, porque pra mim tava virando uma muleta muito grande já. Eu tava tendo dificuldade de fazer projeção na minha consciência sem usar a medicina ou alguma substância que alterasse a minha mente na psicodelia. E isso tava me fazendo mal, isso tava me prejudicando. Então eu parei e falei, não, eu preciso voltar pro meu treinamento mágico, né? Porque eu nunca precisei de substância nenhuma pra me projetar, pra fazer essas coisas, porque agora eu tô precisando. Porque agora se tornou uma dependência, né? E pra quem não sabe, eu leio Scry, eu leio Bola de Cristal. E pra eu conseguir ler Bola de Cristal, a minha consciência precisa se alterar ao ponto de eu conseguir me projetar ali. Se eu não conseguir fazer a projeção da minha consciência na Bola de Cristal, eu deixo meu cliente na mão, eu deixo meu consulente na mão, ele não recebe as respostas dele. E teve um tempo que isso estava acontecendo comigo por causa da ayahuasca. Eu tinha que tomar a dose de ayahuasca no mês para eu conseguir manter minha projeção em dia. Começou a virar, minha energia começou a se acostumar com aquilo. Aí eu tive que parar e falar, não, pra mim não dá. Entendo quem vive nessa espiritualidade há anos, entendo, super entendo mesmo, tá? Porém, pra quem é magista e tá no rolê da magia, eu acho que é uma coisa que tende muito fácil a te tornar prisioneiro daquilo, em vez daquilo ser um instrumento de libertação. Vale a experiência? Claro que vale. Vale comungar aquilo até você ter uma cura? Claro que vale. Se você estiver precisando de uma cura interior, uma libertação de vícios, aí eu acho que é muito bom pra isso. Agora, tornar isso uma muleta é bem delicado. Pra quem é magista, claro, tô falando aqui de mago pra mago, né? Pra quem não é magista, que é só cultivar uma espiritualidade, uma religiosidade, eu não vejo problema algum em você comungar pra vida inteira, né? O problema eu quero desenvolver meus dons, eu quero aprender a me projetar, eu quero aprender a me elevar, aí eu consigo com muito esforço. Aí de repente vem uma substância que é só eu tomar aquilo e pronto, não preciso me esforçar, não preciso mais meditar, não preciso fazer nada, é só tomar aquilo que já era. É complicado. Então, minha gente, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do lugar que a gente vai frequentar, né? Se você for frequentar um lugar de ayahuasca, um lugar de espiritualidade que lida com enteógenos, que já é algo muito mais sério do que um simples terreiro ou um simples centro, né, espiritualista, tenha cautela, procure saber a procedência daquele ritual, procure ver como é realizado aquele ritual, se tem uma base, um fundamento, porque senão vocês podem entrar num que a gente chama aí de rolê do Kleber, né? Num rolê assim que... O que a gente tá fazendo aqui, né? Então tem que ter uma cautela. E esse caso desse moço nos traz muito essa cautela, né? De, olha, tenha cuidado onde você tá indo. Tenha cuidado onde você tá frequentando. Tenha cautela. Tenha tato, né? Porque é complicado, né? A gente às vezes... Aí é a pergunta de milhões, né? E como que eu vou saber se o lugar é confiável ou não? Aí é complicado. Realmente não tem uma resposta pra isso, porque muitas das vezes a gente chega num lugar desse por indicação de alguém, né? Então a gente chega por uma indicação de um amigo, de uma amiga que tá indo, que tá frequentando. Mas é aquilo, vai desconfiado, não vai com muita confiança não. Vá aberto, porém desconfiado. Sempre que eu vou visitar um terreiro novo, por exemplo, eu chego naquele terreiro e eu fico observando o que está acontecendo. Por exemplo, é muito comum eu ir em terreiro de Umbanda, que vai ter gira de Exu e não tem Exu nenhum ali. Em nenhum dos médiums. Não tem Exu nenhum. Tem umas entidades de luz disfarçadas de Exu ali.
Porque é um Exu que não pode dançar, é um Exu que não pode falar palavrão, é um Exu que não pode fazer nada. Se ele dá um passo, o pai de santo briga. Então, pra mim, Exu não entra nessa lei, não. Ah, o Exu não fazer o mal, o Exu não fazer isso, não fazer aquilo, beleza. Agora, o Exu não pode falar um palavrão, o Exu não pode dar uma gargalhada, o Exu não pode dançar livremente no terreiro. Ué, isso contradiz a própria essência do Exu, que esse é um espírito contraversor, né? Que esse é um trickster. Então, assim, não faz sentido. Então você tem que ter cautela, né? Você percebe. E a prova de que nesse terreiro que eu fui não tinha Exu nenhum manifestado ali, é que eu cheguei no Exu, na consulta, eu falei, não, vou passar mesmo assim pra ver qual é, né? Eu cheguei pra falar com o Exu não sabia o que era um assentamento. Não, porque eu tenho meus Exus assentados e tal. E o Exu não sabia o que era um assentamento. O Exu não sabia. Simplesmente não... Ah, o assentamento é a imagem? Não, o assentamento é o assentamento. Ah, aí ele desconversou e começou a fazer, não, vou fazer uma limpeza em você porque você tá muito carregado. Eu tinha tomado banho de ervas um dia antes. Então, assim, é complicado, é muito complicado. Então, você vai descobrir indo na maioria das vezes. Não tem uma fórmula correta de como descobrir se o terreiro é confiável ou não, né? Você vai descobrir de acordo com aquilo que a entidade falar pra você, se bate com a sua vida, se não bate. Agora, na ayahuasca, tenha muita cautela. Só vá mesmo se você tiver certeza na onde você tá indo, porque senão você pode acabar se dando mal. Nesse caso, o menino não se deu mal por causa que ele estava totalmente protegido pelos deuses dele ali, né? Inclusive, a visão que ele teve, a miragem que ele teve de Valhalla com os deuses nórdicos reunidos ali é muito belo, né? É muito lindo, significa a aceitação daquele panteão do culto que ele está prestando. É muito belo. Agora imagina se alguém leigo que não tem espiritualidade nenhuma, que não tá firme com nada, vai para um lugar desse. Chega um quiumba, um vampiro energético astral disfarçado ali, um obsessor disfarçado e começa a sugar a energia da pessoa e a pessoa acha que é um guia de luz. Porque isso acontece. Onde não há uma firmeza, onde não há uma coisa muito sólida, os obsessores vêm, filho, e destrói com a vida das pessoas ali. Então nós aprendemos umas lições... Esse caso nos traz umas lições bem interessantes de... Olha, tenha cautela com esses ayahuasca da vida, viu? Eu já vi gente levando ayahuasca pra rave, tá? E falando que isso é espiritualidade. Que é lá que ela se conecta com a espiritualidade dela. Deve estar se conectando com os obsessores, tudo que tem ali, né? Porque não é possível. Então, assim, tenham cautela, tenham prudência, gente. É o que eu falo. Esoterismo, infelizmente, é um meio onde qualquer maluco chega e joga qualquer coisa, porque é um lugar onde parece que não é terreiro de ninguém. Só parece, mas a gente tem firmezas muito sérias no ocultismo, tá? Eu sinto muito, e me dói muito ter que falar isso, mas infelizmente o terreno do ocultismo é o terreno onde qualquer louco chega e faz o que quiser. E se a gente não começar a mudar isso e a podar isso, daqui a pouco eu não sei onde que a gente vai parar. Já é Catipombogira, já é incorporação online, já é gira à distância. Onde que a gente vai ir desse jeito? Né? Então tenham cautela, tenham cuidado, busquem informações verdadeiras, busquem investigar se o que aquela pessoa está falando é certo, não é certo, até mesmo de mim. Sempre que eu trago meus vídeos no YouTube eu falo, gente, esse canal ele não é para você estudar. Se você está estudando o ocultismo baseado no que eu estou falando, você está estudando errado. Eu sou o primeiro a admitir isso. Aqui é um canal de entretenimento. E a gente vai falar, a gente vai dar risada. Quem quer fazer uma coisa mais séria e sólida, eu recomendo um curso. Eu recomendo um livro. Eu recomendo isso ou aquilo. Aqui é pra gente se entreter, dar risada e, claro, aprender lições, né? Porque, né, com esse caso, por exemplo, a gente aprende muitas lições. Mas é o que eu falo, tenham cautela. Tenham cautela. Ocultismo não pode ser terra de ninguém, onde qualquer doido chega e faz o que quiser. E tá sendo. Tá sendo palco de maluco e, infelizmente, quem dá aplauso pra esses malucos é você que consome o conteúdo dessa gente. Sinto lhe informar. Bom, dito isso, vamos pro segundo caso. Eita, outro título polêmico. O título desse caso é Valak perseguiu meu professor? Vamos ver. Oi, mago, você tá bem? Porque eu tô bem também. Tamo todo mundo bem.
Ainda mais agora que chegamos no outono, né, minha gente? Tô muito feliz. Pode me chamar de Alice, entre parênteses. Não é meu nome verdadeiro, mas prefiro assim. Na época eu estava no ensino fundamental. Era mais um dia comum e monótono como sempre, até chegar o intervalo. Minhas duas melhores amigas gazearam aula. Nossa, gazearam, eu nunca ouvi esse termo na minha vida. Aqui a gente usava cabular, né? Cabular aula. Para evocar demônios. Jovens sendo jovens, risos, risos, risos. Elas evocaram sem mim uma entidade feminina que eu não lembro mais qual era o nome. Mas as mesmas disseram que a entidade era bem poderosa e se manifestou para elas através do vento, entre parênteses, como eu estava em sala, eu não vi. Elas me convidaram para participar e eu, como uma jovem, entre aspas, cheia de maturidade, aceitei. As meninas eram muito fãs do Valak, por conta do filme A Freira. Nossa, pera, se você estava em... Pera. Se você estava no ensino fundamental na época do filme da Freira, que foi 2017, você deve ter atualmente 16 anos? Você é muito novinha? Gente, eu me sinto um velho quando eu leio esses casos. Naquele tempo eu não conhecia Valak nem o filme. Porém, eu fiquei muito impressionada com o ritual que elas fizeram antes do intervalo e resolvi me juntar. Tentamos chamá-lo durante o intervalo, mas o barulho dos estudantes não permitia isso. Em razão disso, matamos as últimas aulas e começamos a chamá-lo. Resumindo, não aconteceu nada. Deduzi que o ritual não havia funcionado. Depois as aulas acabaram e fomos para casa. No dia seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer com o nosso professor de matemática. Durante as aulas dele, e somente as dele, a porta abria sozinha e as luzes piscavam quando ele ficava embaixo. Minha amiga e eu não fomos as únicas que percebemos, a sala toda percebeu. Até falei entre nós, nossa macumba pegou no professor, kkkkkk. No começo o professor até brincava dizendo que o tal fantasma podia entrar na sala, kkkkkk. Ele era um clássico cético. Com o tempo ele parou com as piadas e disse uma vez, entre parênteses, palavras dele, que achava que o suposto fantasma era um aluno que havia morrido. Entre parênteses, até hoje não entendi o que ele quis dizer com isso. Minhas amigas acham que como o Valak se apresenta como uma criança, talvez o professor tivesse deduzido que ele fosse um antigo aluno que faleceu. Eu pensei nessa hipótese também, mas assistindo seus vídeos, acho que Valak dificilmente iria aparecer na escola para assombrar um professor. Um ano depois ele saiu da escola que lecionava para dar aula em outra mais próxima de casa. Mas eu ainda queria saber o porquê Valak, entre parênteses, ou outro ser que se passava por Valak, não apareceu para nós três que os chamamos. Por que preferiu seguir o nosso professor? Existe alguma razão para isso, Mago? Beijos, gosto muito do seu canal e desejo muito sucesso para você. Muito obrigado. Bom, aqui lá vai o Mago tacar o balde de água fria, né? A lição do eremita. O eremita é aquele que taca balde de água fria nas pessoas no tarô, né? Trazer a lição do eremita pra vocês. Eu sinto lhe dizer, mas sinto não, né? Graças a Deus, pra sorte de vocês, dificilmente Valak tem alguma coisa a ver com essa história, né? É complicado explicar, né? Porque é uma experiência sobrenatural. Ah, e por que o Valak perseguiu meu professor e não a gente? Não, Valak não esquece. Valak, o capetão mesmo, ele dificilmente ia sair dos quintos onde ele habita, com tanto magista chamando ele por aí no mundo afora, pra ir ver um professor ou umas menininhas que não sabem nem o que tá fazendo, né? Mas a gente não pode dar 100% de certeza de nada, né? O que provavelmente acontece nesses casos, tá? É um obsessor vir, né? Um espírito obsessor que ronda ali, vir e penetrar nos alunos ali, no ritual que eles estão fazendo. Quando eu era criancinha, que eu tinha meus 11, 12 anos que eu tava começando, eu tive umas experiências muito doidas assim também, né? Que eu achava que eu tava chamando Lilith, não sei quem mais, e na real não era, né? Depois, quando eu fui amadurecendo no rolê, que eu fui aprendendo a diferenciar energias
que eu fui aprendendo a fazer rituais cerimoniais, que eu fui aprendendo o que era evocar, invocar, que eu fui aprendendo a dificuldade que é de trazer um ser desse em terra, aí eu entendi que o que eu estava fazendo era chamar obsessor. E os obsessores se passam por quem eles quiserem, né? Um obsessor se passa por anjo, por daimon, pelo que ele quiser para te enganar, né? Então, o que foi que estava acontecendo ali? Provavelmente, se é que existia alguma coisa espiritual, era um quiumba, né? E por que pegou no nosso professor e não na gente? Aí, o motivo pode ser vários. Pode ser que o quiumba ainda tenha alguma noção ética, né? Porque quando a gente morre, por mais que a gente vai se a pessoa decide se tornar um obsessor, por mais que ela vá decidindo fazer isso com a morte dela, mesmo, né? Até ela perder a humanidade dela e tornar-se um animal, uma besta espiritual mesmo, demora. Então pode ser que ele tenha um consenso ético, ainda não quis atacar crianças, e aí pegou no professor, que era provavelmente a pessoa mais próxima, né, adulta, e com a energia mais favorável, né, a ser obsessionado por ser cético e tudo mais. Então, a explicação mais provável, partindo de um princípio de que haja algo espiritual, é essa, beleza? De que provavelmente um obsessor se passou ali por Valak ou pelo que for e chegou ali então a acoplar na energia mais próxima e não queria acoplar na energia de uma criança, né? Aliás, para um obsessor humano ficar em cima de criança é muito difícil. Geralmente isso acontece só quando é casos kármicos, né? Que aí antes da pessoa nascer, o obsessor seguiu ela e já tá com a criança desde pequeno. Ou em casos onde os pais acabam fazendo merdas, cagadas mágicas e aí pega na criança. Para que os pais aprendam uma lição. Isso pode acontecer, eu já vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, né? E aí a criança fica possuída, acontece um monte de desgraça com a criança. Mas no geral, quando é a criança que está buscando, os espíritos, o plano astral, eles percebem a ingenuidade no fazer, sabe? No ato. Então o máximo que acontece são umas manifestações sobrenaturais de obsessores ou de energia mesmo, né? Porque não é porque é criança que não sabe manipular energia, né? Uma vez que você está fazendo um ritual, as energias estão em volta ali e acaba sendo manipuladas de alguma forma. Ainda que não intencionalmente direcionadas. Beleza? Então, nesse caso aqui, com Valak, nós temos que entender, né? Que, primeiro, dificilmente um daimon vai sair lá dos caixa-prega onde ele mora para vir perturbar a criancinha. Isso aí esquece, né? Agora, que pode ter sido um obsessor se passando por Valak ou por qualquer coisa assim e grudado no professor por uma questão ética, moral, entre muitas aspas, tá? Isso pode ter acontecido sim, beleza? Bom, vamos pro último caso. O último caso de hoje é... Olha, a pessoa mandou uma pergunta em vez de caso, mas como eu já abri o e-mail, eu vou ler. Me desculpa, mas não é um caos, é uma pergunta. Fala, Mago! Mago, me explica uma coisa. Assim, minha mãe e as melhores amigas dela sempre foram para a igreja. Entre parênteses, minha mãe já foi do candomblé na época da infância e adolescência dela, e uma das amigas dela ninguém sabe o que era antes de ser cristã. E tipo, elas sempre foram essas pessoas que oravam demais. Sabe, tipo, muito mesmo. Oravam muito, faziam muito jejum, consagração e essas coisas assim, tá ligado? E eu me lembro que as pessoas tudo iam até elas para pedir oração. Elas iam até as casas das pessoas, oravam e faziam acontecer. Elas faziam oração para desfazer muitos trabalhos de macumba que eram feitos para as pessoas. Tinha uma delas que era muito mais procurada do que as outras, entre parênteses, amiga que ninguém sabe o passado. Faziam filas gigantescas para ir receber a oração dela. Filas que chegavam a dobrar a esquina. Tipo assim, todas elas sempre falavam que o que a pessoa estava pedindo só iria se tornar realidade se a pessoa tivesse o mínimo de fé. Assim foi por vários anos e etc. Juro que elas não fofocavam ou queriam o mal de ninguém.
Elas são super respeitadas na minha cidade, já que várias pessoas que falam que elas curaram elas, tiraram espíritos malignos da casa delas, tiraram os filhos dela das drogas e assim vai. Hoje em dia, elas não oram por mais ninguém, já que uma delas, entre parênteses, a amiga que ninguém sabia o passado, está muito ruim de saúde e não consegue mais levantar da cama. Outra amiga da minha mãe também está péssima de saúde. E a outra amiga da minha mãe também está super ruim. Misericórdia. E a outra amiga da minha mãe também está super ruim. E lógico, minha mãe também está com a saúde péssima. Todas elas têm doenças envolvendo a respiração delas ou o coração. Elas não falam isso, mas será que elas ficaram doentes dessa forma por causa disso tudo que elas faziam? Mago, a vida delas era oração, tá ligado? Será que os espíritos não ficavam bravos com elas por esse tipo... Será que os espíritos não ficaram bravos com elas porque, tipo, elas viviam, tipo, em outro mundo? O bagulho delas era oração e jejum, entre parênteses. Sempre quando você fala sobre mosteiro, eu lembro delas, porque, tipo, o rolê delas era ficar orando, e na hora em que não estavam orando, estavam fazendo jejum e etc. A pergunta é, como elas conseguiam fazer supostos milagres em nome de Deus, já que Deus não existe? Quem diz que Deus não existe? Por acaso, se Deus existir na cabeça delas, elas poderiam fazer milagres em nome dele? Sim. A verdade já estava me esquecendo. Elas são essas pessoas que acabam vendo coisas nos lugares. Tem como fazer um trabalho para mim poder esquecer uma mina aí? KKKKK. A maldita não sai da minha cabeça, já faz mais de um ano e isso me incomoda muito. KKKKK, terapia. KKKKK. Amo seu canal e bora sair pra tomar um vinho e tocar um piano. KKKKK. Bora? Claro que bora. Tocar um piano não sei se eu toco, mas o vinho eu topo. Bom, meu querido, vamos lá. Primeira coisa, por que elas estão tudo doentes? Porque quando você reza pra taumaturgia dos outros, você gasta a sua energia prânica. A sua energia vital vai no processo. Então, quando o mago faz um trabalho pra uma pessoa, o mago sabe que lá na frente ele vai se lascar de doença, né? Quando o mago ele faz um ritual de cura, por exemplo, ele sabe que os karmas que geraram aquela doença na pessoa que ela está passando e que eu intervenho para realizar a cura, pode vir para mim. Então quem trabalha com espiritualidade, no fim da vida, sempre vai estar todo esbagaçado. Por quê? Porque a gente entende que o serviço que nós fazemos para o outro vai gerar o desgaste energético vitalício em nós, né? Então, por que elas estão tudo doentes? É por causa disso, pelo excesso, né? E claro, nesse caso, de forma mais rápida ou acelerada, porque são crentes, provavelmente, pessoas que não sabem manipular a energia, então não tem uma proteção, não tem um ritual de limpeza, não tem um ritual de banimento. É o que nós chamamos na igreja de intercessoras, né? Aqueles que impõem a mão nos outros para rezar. E pelo poder da energia delas e do sagrado que elas acreditam, isso se manifesta. Então, como que um Deus que não existe pode fazer milagres? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o que elas chamam de Deus é a energia do universo, né? Que tem uma energia princípio que existe, né? Você pode chamar isso de Big Bang, você pode chamar isso de energia universal, você pode chamar isso de Deus, você pode chamar isso de Gadu, você pode chamar isso de Akasha, do que você quiser. Mas esse princípio, ele existe. E o crente, ele busca tirar a energia direta desse princípio. É por isso que demora mais. Mas ele puxa. E aí, quando acontece, acontece, né? E bom, e é isso, né? Agora, por que... Qual que foi a pergunta mesmo? Por que que é... Por acaso, se Deus existir na cabeça delas, elas poderiam fazer milagres em nome dele? Sim, poderiam, super poderiam. Porque o Deus, ele não existe só na cabeça delas. O Deus, ele existe como uma energia universal, né? E aí você pode chamar isso de Deus, ou você pode chamar isso de universo, de energia atômica, você pode chamar isso do que você quiser. Cientificamente ou não. A gente manipula essa energia de uma forma espiritual / psíquica. A ciência tenta trazer essa manipulação energética para o físico. Entende? Então é mais ou menos isso, né? E bom... E tá explicado, né? O seu caos / pergunta.
o que elas faziam agiam na vida dos outros traz consequências para a vida dela, né? É o que a gente fala, né? Que ao se meter no problema dos outros, você pega o problema do outro pra você. E não tem como. Por isso que eu nunca vou entender um magista que faz trabalho ritual pros outros e simplesmente some e deixa a pessoa largada, né? Eu já vi magista que até bloqueia uma pessoa após ritual. Eu não entendo. Porque não tem como você se desfazer do laço energético que você cria ali, né? É bizarro. Quando eu faço um ritual pra alguém e a coisa tá andando de um jeito ou não tá andando, às vezes até entidades aparecem em sonho e me falam alguma coisa do caso. E aí eu tenho que entrar em contato com a pessoa e falar, olha, tive esse sonho, olha, apareceu essa coisa pra mim. Por quê? Porque existe um vínculo ali, né? Então, o que a gente faz? Nós magistas, nós aprendemos a manipular isso para não sermos tão afetados. Então nós temos proteções erguidas, nós temos banho de erva, nós temos limpezas, nós temos várias coisas para que o problema do outro não me afete diretamente. Mas indiretamente, nem que seja um pouco, ele acaba afetando, né? Então, rezar pela cura do outro, rezar pelo que o outro melhore na vida dele, que os karmas sejam desfeitos, né, entre aspas. Tudo isso gera, sim, consequência para quem está se intrometendo no problema. E aí, por isso estão tudo doente. Por que o problema é no coração e na respiração? Porque é a fonte da vida, né? É a energia prânica que corre nesses chakras, né? Laríngeo / cardíaco, né? A energia do ar, a energia vitalícia. Isso vai se esvaindo. Então é bem comum esse tipo de problema, tá? Aí, claro, né, o ideal seria elas fazerem limpezas energéticas e tudo mais para conseguirem se livrar disso. Mas é complicado. E bom, é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado dos causos de hoje, que tenhamos aprendido muitas lições juntos. Caso você esteja precisando de um trabalho de magia, algum ritual, alguma leitura de cartas, scrying, me chama que a gente faz acontecer. Demais, fiquem bem, abominem o biruliro e falou!